Olá pessoal, eu sou o Pensador dos Novos Tempos e hoje vou estar falando sobre o tema Satanás, o Diabo. Bom, eu já gostaria de esclarecer que eu não curto esta crença em uma figura, por assim dizer, superior, sobrenatural, detentora de todo o mal. Eu não acredito que Deus tenha um arqui-inimigo, que Deus tenha criado tal ser, ou que ele permitisse que um ser desse continuasse a existir se ele fosse, no caso, a origem de todo o mal da humanidade, como afirmam. Mas essa crença está em voga hoje em dia nas religiões do cristianismo, como você deve saber. Há um foco muito acentuado nessa figura negativa e que, levado ao extremo, qualquer coisa pode ser considerada como sendo coisa do diabo. Isso acaba satirizando muito essa crença, ridicularizando a pessoa de um cristão, por exemplo. Vou citar um exemplo. Eu posso pegar qualquer produto e dizer que a marca desse produto possui um símbolo ou uma mensagem satânica oculta. E isso é muito feito hoje em dia. Então, eu posso pegar a marca de um celular, de um produto de limpeza, de um pacote de arroz, de um produto de higiene, nome de uma emissora de TV, qualquer coisa. E eu mostro que no logotipo, na logomarca ou no nome do produto, tem ali uma mensagem oculta, escondida. Tem uma pontinha que seria o chifre, ou que seria 666. Então isso ridiculariza muito a crença, né? Esse diabo seria até burro. Por que ele ia perverter a humanidade colocando mensagens ou sinais ocultos nesses lugares? É ridículo, né? Achar que isso é sério. Isso vem ocorrendo nas religiões não católicas. As protestantes, as pentecostais ou neopentecostais. Também ocorre nas religiões não evangélicas, tais como Mormons, Testemunha de Jeová, Adventistas, etc. Mas por causa desta moda gospel, que não tem nada de bonita, católicos também estão trilhando o mesmo caminho. E hoje em dia vemos missas que mais parecem cultos evangélicos, né? Então, eu já vi um padre ou orador lá no palco gritando fervorosamente, como se fosse um ditador, dizendo aos fiéis para que se libertassem da feitiçaria, da astrologia, do feng shui, do budismo, do horóscopo, enfim, uma coisa assim. É uma luta contra a heresia. E esta é a crença vigente de que há uma conspiração demoníaca no mundo que quer que você preste atenção nessas coisas e deixe o cristianismo. Então eu chamaria de dogma da negação, a doutrina da negação. Eu acredito em não seguir aquela igreja ali ou aquela outra lá. A minha crença é ficar negando e condenando as outras religiões e as outras pessoas. É como se não houvesse mal no mundo para a gente lutar contra, como se não houvesse mal real. Como se não tivesse nada de errado com o mundo, ou ainda como se não houvesse outra coisa boa para você praticar, exceto ficar travando uma luta santa contra aquela religião ali e aquela outra lá. Eu acho que isto faz uma grande bagunça na cabeça das pessoas, se você analisar. Pense bem, todas as religiões possuem crenças sobrenaturais, geralmente. A maioria possui crenças sobrenaturais. Se eu te digo que existe o perigo de que essas crenças sobrenaturais tenham origens satânicas, então você vai viver com medo, por exemplo. Então você vai viver com medo de que então você vai ficar com medo dessas crenças, porque elas vão parecer bizarras para você. Elas vão parecer bizarras para você. Então, por exemplo, eu não sigo nenhuma igreja, mas existe o perigo de que elas tenham origem satânica. Então eu vou ter medo, por exemplo,
daquelas figuras que tem nas revistas das Testemunhas de Jeová, que são bem diferentes, ou eu vou ter medo daqueles cultos evangélicos em que as pessoas ficam gritando. Porque tudo são crenças sobrenaturais, de acontecimentos sobrenaturais ou coisas estranhas. E se em todas elas existe o perigo de que talvez elas sejam de origem satânica, depende de para quem eu vou dar ouvidos, então essas crenças ganham uma cara de estranhas, bizarras. Então religião passa a ser uma coisa, qualquer religião passa a ser uma coisa negativa. Então, diferente de quando a gente é criança, que a gente aprende, os pais ensinam pra gente que existe Deus, um Criador lá em cima, que a gente tem que fazer o bem, tem que evitar o mal por causa desse Deus, etc., que ensinam pra gente quando a gente é criança. Diferente disso, a gente passa a achar que desses ensinamentos vem um grande mal. Você está entendendo? Então existe um grande mal na religião, diferente do que a gente aprendeu quando era criança. Então religião não é uma coisa boa mais. Então isso aí faz uma bagunça na cabeça das pessoas e é ridículo. Essa crença aí, esse apelo ao mal, faz parte do domínio da ignorância. Você vê aí no vídeo imagens da Idade Média, retratando o diabo ou o inferno. E foi nessa época terrível, a Idade Média, a Idade das Trevas, a Era das Trevas, a Idade da Ignorância, na qual a igreja dominante, que era católica, aterrorizava o povo com a imposição da sua religião, usando desse artifício de demonizar tudo, de dizer que tudo é do diabo. São imagens infantis e que demonstram grande ignorância, mas ao mesmo tempo, embora pareçam infantis, não são tão inocentes. São muito negativas, são carregadas de negatividade e de superstições. Eu coloquei esses vídeos, mas me deu até um mal-estar ficar olhando para tanta negatividade, tanto apelo, tanta imaginação usada em favor do negativo. Eu acho que a religião deveria trazer luz para o mundo, ao invés de ficar ensinando essas coisas negativas, esse monte de baboseira. A Idade Média cultivou muito essa crença no diabo, que o diabo estava em tudo e em todos, e que o diabo travava uma perseguição à alma das pessoas. Nessa época, as inquisições, o julgamento contra as pessoas acusadas de práticas satânicas estava em uso. Ai de você se eu tivesse algo contra você e resolvesse te acusar de praticar bruxaria, mesmo que você nem soubesse o que era isso. Você sofreria um julgamento horrível. Talvez te mutilassem para saber se você não tinha algum poder sobrenatural satânico para se safar. E só depois concluíam, quando você já estivesse quase morto, só depois concluíam que você era inocente. Então era uma época horrível, dominada pela ignorância, onde o conhecimento religioso no sobrenatural era a fonte maior de conhecimento das pessoas. E parece que hoje em dia estão querendo voltar a esta época. Estamos voltando ao uso, novamente, do medo. E esse medo tem sido usado, incutido nas pessoas, através da crença de que existe esse tal diabo, esse tal ser negativo, e que ele está em tudo. E em todos. Bom, eu não acredito no diabo, nem em Satanás, nem no inferno. Isso não faz parte das minhas crenças. Eu não acredito que Deus tenha um inimigo desse porte. Afinal, para que toda essa novela, onde Deus quer destruir a humanidade por causa do mal, e esse mal está na mão de um ser sobrenatural? E por que ele precisa deixar esse ser existir, continuar a existir, fazer tanto mal à humanidade? E por que ele precisa condenar tanto os atos das pessoas? Por que precisa de todo esse enredo de luta de bem e mal? Sendo que existe muita coisa ruim acontecendo no mundo e não há necessidade de atribuirmos o mal em coisas tão supérfluas. Bom, Satanás significaria opositor no seu idioma original, que seria o hebraico, o aramaico e o grego. E diabo significaria mentiroso ou caluniador. Seriam palavras usadas para designar qualquer pessoa que fosse opositora, que fosse uma inimiga. Satanás
ou que fosse mentirosa, caluniadora, que seria diabo. Seriam palavras designadas para designar qualquer pessoa, e não um ser ou uma entidade. Esse ser, chamado Satanás, foi construído ao longo da história do cristianismo, e não provém exatamente das Escrituras. Você acha que as pessoas do Antigo Testamento falavam em diabo e em Satanás o tempo todo, nesse ser? Pode ter certeza que não. Se você pegasse uma máquina do tempo e voltasse lá no passado, você ia ver que raramente ou nunca as pessoas usavam essa palavra. Então só hoje é que isso virou uma prática. Ou seja, ela não tem origem nas Escrituras sagradas. Bom, mas e o bem e o mal, tal, mas e o mal, de onde vem? Em Isaías 45:7 está escrito assim: Javé Deus diz: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Javé, faço todas essas coisas. De acordo com esse texto, estaria nas mãos de Deus o bem e o mal. Ele criaria todo o mal e todo o bem também. É claro que você tem que ter entendimento para entender esse texto, como todos os outros textos das Escrituras. Eu não acredito jamais que Deus seria a causa das desgraças desse mundo. Também não acredito que exista um diabo causando todas as desgraças. Bom, eu penso assim. Eu acho que faz sentido e espero que você raciocine comigo. Espero que você esteja raciocinando com os meus pensamentos modernos dos novos tempos, né? Espero que você entenda. Deus criou o universo e esse universo possui leis naturais. Assim, as coisas fluem de forma natural. Se começa a ventar ali, eu não vou atribuir este vento a Deus. Eu sei que é um fenômeno natural. Não é como no politeísmo, onde as pessoas acreditavam que cada fenômeno era regido por uma divindade. Então, se chove, foi um acontecimento natural. Se venta, é um acontecimento natural. Se o sol nasce todos os dias, é um acontecimento natural, porque o universo funciona assim. Não tem uma divindade para cada fenômeno natural. Não existe um ser sobrenatural causando aquele fenômeno natural todos os dias. É claro que se um dado fenômeno me dá prazer e acontece, é claro que eu posso agradecer a Deus. É claro que se chove, se está precisando chover, e chove, eu digo graças a Deus que veio chuva. Porque para mim, a minha religião é assim. Eu lembro da pessoa de Deus nos momentos de prazer que a vida nos proporciona. E quando as coisas ruins acontecem? Bom, sabemos, não somos mais crianças, que o mal ou as coisas ruins existem. E eles são advindos de diversos fatores e circunstâncias. E não possuem origem divina ou satânica. Por exemplo, suponhamos que tem uma tsunami ou uma enchente e mata um monte de gente, deixa um monte de gente desabrigada, crianças inocentes morrem lá. Aquele fenômeno aconteceu porque é um fenômeno da natureza e é decorrente de vários fatores, de várias circunstâncias. Né? E não possui origem divina, nem satânica. É claro que há momentos intransponíveis, há acontecimentos intransponíveis, difíceis de ultrapassar, que é irrelevante a explicação racional para tais acontecimentos. Por exemplo, suponhamos que eu adoeça gravemente, esteja com câncer. Não vai adiantar nada eu ter uma explicação científica, uma explicação que diga que foi o genes, que eu tenho o genes da doença, ou que eu fiquei exposto a substâncias conhecidamente como causadoras do câncer. Essas explicações não vão me servir. Não vai fazer diferença eu saber ou não. Então, é aí que eu recorro a Deus para orar. Eu me lembro da pessoa de Deus, né, e pedindo ajuda, porque é assim que a minha religião funciona. Quem acredita em Deus, eu acho que deve fazer isso. Né? Quem não acredita, cada um na sua. Quem acredita em Deus deve fazer isso. Eu acredito, eu sou deísta e teísta. E é assim que a minha religião funciona. Esse é meu momento de fé. E não é só quando eu tenho problemas sérios que eu vou recorrer a Deus. Eu recorro a Deus em qualquer momento da minha vida que eu esteja me sentindo desconfortável. Com qualquer situação, eu lembro da pessoa de Deus. É assim que a minha religião funciona. Mas sabemos que o mal e o bem não provêm de Deus. E sim, são acontecimentos naturais da vida. Então os males do mundo
e os problemas pessoais que temos são coisas com as quais temos que aprender a lidar e temos que saber ultrapassar. Mas a história de Jó e a história da tentação de Jesus? Sinceramente, eu acho que esses relatos encontrados na Bíblia servem para mostrar o lado heróico, tanto de Jó como de Jesus. Seria momentos em que eles foram testados e venceram. Então, a figura do diabo aparece nesses textos para mostrar isso, que eles foram desafiados e venceram. Entretanto, acredito eu que hoje a nossa luta é contra outras coisas, contra outros males, e não contra ficar não sei quantos dias sem comer, ficar jejuando, ou que aconteceria algo parecido com a história de Jó, que eu vou sofrer, perder família, perder tudo, ficar doente, tudo, só para provar que mesmo assim eu não ia deixar Deus. Eu acho que não é assim que a coisa vai, não é por aí. Ninguém precisa fazer sacrifício, Deus não vai querer que você faça um sacrifício desses para provar que acredita nele. Veja, por exemplo, as aulas de condutor veicular, ou seja, as aulas que você faz para tirar carta de motorista. Nos livrinhos deles lá, eles afirmam que quando acontece um acidente, a maior parte da culpa de qualquer acidente está na mão do condutor do veículo. Ou seja, o culpado sempre é o motorista. E uma pequena porcentagem está em defeitos da via, ou seja, defeito na rua, ou devido a fatores naturais, etc. Os problemas que sofremos geralmente estão nas nossas mãos. Entretanto, eu também gosto de esclarecer que eu não gosto daquela ideia de que o ser humano, não acredito, não acho que faz sentido, a ideia de que tudo o que acontece de ruim está nas suas mãos. Não é bem por aí. Que é a ideia do karma que os orientais ensinam. Até porque nós vivemos nesse mundo, e nesse mundo existem outras pessoas e outras coisas acontecendo à nossa volta. Então não depende só de mim. Então, algumas coisas que podem acontecer comigo podem ter causas externas, podem estar ligadas às circunstâncias e estarão ligadas às circunstâncias externas e a outros fatores externos. Isso só faria sentido de que tudo que acontece de ruim na sua vida é um karma, é algo que você fez e você está pagando. Isso só faria sentido se você existisse sozinho no mundo. Como você não existe e você vive num sistema, então as coisas que nos acontecem está diretamente ligado a vários outros fatores, várias outras causas. Bom, então é por aí. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Foi feito de maneira bem simples. Em breve estarei voltando com outros assuntos, outros temas. E sempre vou estar mostrando a minha maneira moderna de pensar. Por isso eu adotei esse nome, Pensador dos Novos Tempos. Porque, na verdade, eu trago assuntos que são antigos, mas uma visão diferente. Diferente da moderna de hoje, que tende a te levar à ignorância. E sim, a uma maneira de pensar mais coerente, mais lógica, mais racional, mostrando que, para se ter religião ou crer em Deus, eu não preciso ser ignorante, nem crer que a Terra não é redonda ou que o Sol gira em torno da Terra. Muito pelo contrário. Se eu acredito no que é verdade, eu não preciso negar a verdade o tempo todo, como prova de crença em Deus. É mais ou menos por aí. Até mais, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo.